Assim como eu acho que o Vasco passa do Nova Iguaçu. Você acha que o Vasco passa? Eu acho que passa. O Ramon Dias também. O Ramon Dias já falou, o treinador do Vasco da Gama, que o Vasco está na final do Campeonato Carioca. Inclusive, a gente tem essa sonora também para mostrar para vocês. A gente vai debater tudo neste programa hoje. E eu quero saber uma coisa de você, Lucas Pedrosa. Diga. Por que há tanta inconstância de um Vasco da Gama? Tem um tempo que eu olho e falo, meu Deus, o Vasco vai ganhar tudo. E tem um outro tempo que eu falo, meu Deus, o que aconteceu com o Vasco? Que louco. Ô, Big Boys, é pra ele responder agora? Eu quero saber por que... Pode? Por que aconteceu isso com o Vasco? Calma. Antes de você responder, deixa eu te servir um suquinho de laranja. Isso. Não, parece que o Vasco perdeu. Não, mas eu não tô falando nada, cara. Eu tô tentando entender isso. Aqui, suquinho de laranja. Não, parece que o Vasco Peraí, perdeu. antes de beber. Não. Pode ficar aí. Não vai. Não quer beber, não? Eu Vai posso fazer beber. desfeita? Peraí. Vai fazer desfeita? problema nenhum. Você vai entregar pra ele. É de laranja mesmo? Olha aqui. Ai, delícia. A gente não sabe como a gente vai começar esse programa hoje. Por mim, tinha que ser o Vasco que jogou ontem, né? Mas quem vai decidir é o nosso público. Hashtag SBT Esporte Rio. Ao lado você põe hashtag Fla-Flu, hashtag Vasco Nova Iguaçu ou hashtag Vasco. E você vai escolher como a gente vai começar o programa hoje. Tem que começar com o único que venceu no Campeonato Carioca. Em 1 minuto, tá? São que horas são? Põe na tela o reloginho aqui. Cadê o nosso reloginho? 1h33 agora. Eu adoro Daqui a suco 1 de minuto laranja, vocês vão Benê. decidir. Vou saborear. Mas eu não tô falando nada. Ele vai entregar um aqui, ó, suco suquinho, aqui, toma. o Big Boy. Obrigado. Suquinho de laranja. Mas Esse é aqui, porque ó. o Pedro... Peraí. Quer também, Fernandinho? Eu não, obrigada. Gosto de final. Benê, por que o suco... Pega esse corte aí. Gosto de final. Gosto é um de bom final. corte. Você tá com corte também, tá, É um amiguinho? bom corte. Mas o meu corte eu me garanto muito. Eu também me garanto. Eu me garanto também. Não, mas tem que se garantir. Eu me garanto mesmo. Óbvio que tem que se garantir. Parece até que o Vasco perdeu ontem. O Vasco não perdeu não, Venê. O Vasco só perdeu um jogo na temporada. Não. Só um. Não perdeu, Pra graças. quem que ele perdoou, Pedro? Nova Iguaçu. Time reserva e prejudicado. Ele falou Nova Iguaçu engasgado. Se eu fosse eu ia responder, eu não lembro. Nova Iguaçu. Mas e aí, a gente vai começar de quê? Vasco, Flamengo? Calma, quê? agora. Já decidiu? Bebeu suquinho? Sabe quem ganhou? Vasco da Gama, velho. O suco da vitória. Ó, no jogo quente, o Vasco e o Nova Iguaçu ficaram no empate, 1-1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Flavinic foi lá, sempre tá lá, e ele vai contar tudo pra gente. Fala, Flavinho. Um gol com sensação de alívio. O Vasco perdia para o Nova Iguaçu até os 33 do segundo tempo, quando Piton deixou tudo igual no Maracanã. E que se diz que o Vasco é pra quem acredita? Cara, foi um gol de empate, né? Então, foi de alívio, mas a gente queria a vitória, a gente buscou a vitória, a gente buscou virar o jogo, mas não conseguimos. Agora vamos pro próximo jogo para buscar a classificação. O chute do Carlinhos no começo da partida foi o primeiro sinal de que o Nova Iguaçu não estava na semifinal por acaso. Ainda no primeiro tempo, o time da Baixada Fluminense acertou a trave 2 vezes. Uma com Xandinho e outra em uma finalização até parecida, com Iago, filho do ex-jogador Iranildo. As melhores oportunidades do Vasco na etapa inicial foram em chutes de longa distância do Cleiton. Ele estreava, mas já sabia que a tarefa não seria simples. A gente sabe da dificuldade que é semifinal, né? A dificuldade da equipe também. Então a gente vai escutar o professor, a gente vai ver o que a gente pode melhorar aí para a gente conseguir fazer gol e sair vitorioso nesse jogo. Continuar arriscando de fora da área? Sim, com certeza, né? É estreia, mas tem que procurar o gol a todo momento. Logo no início do segundo tempo, Carlinhos acertou a trave. No rebote, Xandinho conseguiu colocar para dentro com categoria. O auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol do Nova Iguaçu para desespero dos vascaínos e alegria do Xandinho. Vai ficar na história esse gol que eu fiz. Na primeira ali o goleiro pegou, ele saiu do nada que eu nem vi, né? Mas na segunda oportunidade eu consegui finalizar em gol, graças a Deus, fazendo um belo gol. O Vasco foi para cima em busca do empate e quase marcou com o Verrete. Mas o time dava espaço para o contra-ataque e por pouco Carlinhos não fez o segundo.
O jogo ficou emocionante, com chances lá e cá, como essa, que o Payet viu Fabrício fazer uma defesa inacreditável. Logo em seguida, Piton mostrou oportunismo e fez o gol que livrou o Vasco da derrota. O gol que fez os vascaínos ficarem assim no Maracanã. O jogo continuou aberto, com fortes emoções. Payet também acertou a trave. Nessa jogada, Cunita foi desarmado. Carlinhos perdeu outra vez cara a cara com Léo Jardim. O goleiro ainda teve que fazer milagre para evitar o gol do Bill. E o Carlinhos não aproveitou o rebote. A definição do finalista fica para o outro fim de semana. Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo. Um novo empate leva o Nova Iguaçu à decisão. Já o Vasco precisa da vitória para se classificar à final do Campeonato Carioca. Vamos a pasar. Que a gente sea bien claro y que venga a la cancha porque Vasco va a llegar a la final. Porque, ¿sabe por qué? Porque tiene el espíritu, tiene el compromiso. A noite que teve sofrimento terminou com os vascaínos aliviados. E esse corte do Ramon... Que isso, Pedrosa? Um suco de laranja? Quem te deu? Meu amigo Vene Casagrande. Por que você deu um suco de laranja pra ele? Pra quem não sabe, Nova Iguaçu é conhecido como laranja mecânica. E ele tá tomando um suquinho de laranja. Pra mim, você só foi carinhoso, soube que eu cheguei de viagem hoje, entendeu? Trouxe suquinho de laranja pra mim. Obrigado. Veio lá de Nova Iguaçu. Como diz o Ramon, que vão ao estádio, porque o Vasco vai pra final. E o ano passado ele falou o quê? Que o Vasco não ia cair. E não caiu. Ah, mas é mais fácil ele cravar que o Vasco vai pra essa final do que ano passado. É ano claro, passado, ele... achei absurdo o que ele falou, responsabilidade absurdo. Agora, se o Vasco não for pra final, é uma vergonha, né? Eu quero saber do Pedrosa o que aconteceu ontem, mas daqui a pouquinho, depois que o Pedrosa e o Vene falarem um pouquinho desse jogo, a gente vai com o Nadine ao vivo, para Nadine explicar essa linha traçada, que ninguém tá entendendo nada dessa linha, Pedrosa. Eu acho que foi minha filha que ela tá aprendendo a arriscar, ela que traçou. Ô, Pedrosa! O que aconteceu com o Vasco da Gama? Eu não entendi que foi nada. Bem, vamos lá. Eu acho que tem muito do desgaste que aconteceu na quinta-feira do jogo contra o Água Santa. Não só o desgaste mental, mas principalmente o físico. Isso aí eu tô falando com informação, tá, gente? O Vasco não treinou desde sexta-feira. O Vasco só fez realmente o regenerativo e depois alguns acertos no vídeo. O Adson, por exemplo, não começou a partida como titular porque o Adson, no grau, que a gente sempre fala aqui, das lesões, ele já tinha sido indicado que se ele começasse jogando e jogasse por mais de 30, 20 minutos, ele ia ser lesionado. Então o time do Vasco estava muito desgastado. Dito isso, não justifica. O Vasco fez o pior jogo da temporada contra o Nova Iguaçu. Um Nova Iguaçu muito bom, não à toa, fez 24 pontos no Campeonato Carioca, com jogadores totalmente insinuantes, subiu. O Carlinhos é muito bom. O próprio o atleta que fez o gol, que eu esqueci o nome dele agora, Xandinho também, insinuante pelo lado direito. Porém, a forma como o Vasco jogou, vulnerável no meio de campo, me preocupa demais. O Zé Gabriel fez uma partida muito abaixo do esperado. O Galdames também não conseguiu ter esse encaixe. O Vasco não conseguia marcar na intermediária. O Vasco não pegava a segunda bola. O Vasco não conseguia fazer transição ofensiva. E tudo isso fazia a zaga ficar exposta. Então, numa zaga com 3 zagueiros, toda hora um saía para dar o combate. Quando saía para dar o combate, o Nova Iguaçu tinha espaço. Ou finalizava de fora da área, ou conseguia achar um passe para poder finalizar na cara do Léo Jardim. Léo Jardim, inclusive, que hoje é o melhor goleiro do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. É um jogador que vem atuando em alto nível de seleção brasileira desde o ano passado. E ele salvou o Vasco da Gama de levar uma goleada no primeiro tempo e também no segundo tempo. Mas no segundo tempo o Vasco deu uma melhorada, principalmente com a entrada do Cocão, do próprio Sforza e depois do Adson, que entrou pelo lado direito. O Vasco foi mais criativo. Payet colocou bola na trave 2 vezes e conseguiu empatar o jogo, inclusive, novamente com o Lucas Piton, que para mim também é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas, de forma geral, foi um jogo coletivo muito fraco do Vasco da Gama. Há um grave problema nesse meio-campo, principalmente com o Zé Gabriel e com o Galdames. O Vasco não consegue marcar. Nova Iguaçu fez o que quis naquela intermediária. Então, essa mudança de postura e também de intensidade no meio-campo tem que acontecer. E o último ponto para finalizar, não tem como a gente não deixar de falar aqui que o Vasco da Gama está caindo na pilha em todos os jogos contra equipes menores. Foi assim contra o Água Santa, caiu na pilha contra o Nova Iguaçu, então está se desestabilizando mentalmente e isso não pode acontecer. Dito isso,
Domingo que vem, acredito muito que o Vasco vai passar. A gente não pode, de forma alguma, apagar e nem esquecer o que é o Ramon Dias e muito menos desse grupo. Esse grupo ele merece ser muito mais, ter depósitos de confiança, ele merece muito mais a confiança do torcedor do que esse desgaste. O grupo tem que ser apoiado e o técnico também. O Vasco da Gama vai para a final do Carioca. Já a Vene Casagrande vai falar ao lado do Nova Iguaçu, porque a gente também está cobrando o Vasco como se do lado de lá não existisse ninguém. Existe uma outra equipe muito bem treinada e o Vene já vai falar sobre isso. Mas antes, por que eu vou chamar para a gente conversar com a nossa princesa da arbitragem, maravilhosa, tirar todas as nossas dúvidas aqui em relação à arbitragem, e ela tem muito trabalho, porque esses árbitros dão muito trabalho para Nadine. Nadine, seja bem-vinda como sempre aqui nesse programa. O que aconteceu com essa linha, Nadine? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, Pedrosa, Vene, boa tarde a todos. Os lances polêmicos em relação à arbitragem continuam. E essa linha não é nada esclarecedora. Muitas pessoas reclamando de como foi traçada essa linha. Primeiro começou com o assistente marcando o impedimento antes da conclusão da jogada, mas para lembrar que o assistente em campo, ele marca o impedimento. Então ele marca que o jogador do Nova Iguaçu está adiantado. Para mudar a decisão, o árbitro de vídeo ele precisa traçar as linhas e ter uma imagem conclusiva do ponto de referência de onde ele está traçando essas linhas, que, na minha opinião, é o que gerou a polêmica e muitas reclamações. Porque, analisando essa imagem, na minha opinião, o último ponto de referência que deveria ser traçado a linha é ali no quadril do João Vitor, ou melhor dizendo, na bunda do João Vitor, realmente, ou no ombro ou no joelho do atacante. Então, a dúvida seria essa. Como é uma linha que precisa ser vertical, que a linha tracejada, que a gente costuma ver no Campeonato Brasileiro, a linha vermelha do atacante, a linha azul do defensor. Como a última parte do corpo dos dois jogadores, ela não está projetada no chão, que não seria o pé, precisaria daquela linha vertical para saber realmente qual é a última parte do jogador. E, na minha opinião, seria ali o quadril do João Vitor e não o calcanhar, como a FERJ divulgou, dizendo que a linha foi traçada corretamente, no calcanhar do defensor do Vasco. E para ser no calcanhar, a linha teria que estar tocando no pé, já que não teria a linha vertical, então não teria o ângulo da paralaxe, que ficaria um pouco mais afastada do corpo. Se é o pé, ela teria que estar tocando no pé. Aí que gera a dúvida, e eu acho que a FERJ ela tem que divulgar como foram feitas essas linhas, justamente pela transparência e até pela credibilidade do campeonato, já que tivemos muitas polêmicas envolvendo a arbitragem. Eles apenas soltaram uma nota dizendo que a linha foi traçada no calcanhar. Isso foi traçado no calcanhar, na minha opinião, o calcanhar está no chão, está tocando no chão, então essa linha teria que estar próxima do calcanhar e não tão afastada ali com o gramado aparecendo. Eu quero saber a opinião de vocês também em relação a essa linha, Fernanda. Ô, Nadine, até se a gente olhar a biomecânica do jogador do Vasco, não tem como ele tá com o calcanhar passando o bumbum dele. Nem se ele não tivesse bumbum, né? Porque tem gente que não é igual o Hulk, né? Que já não tem muito bumbum. Mas mesmo assim, porque a gente imagina que ele tá nessa posição, sim, e geralmente o seu quadril vai encaixar e o seu quadril vai passar, o bumbum vai passar a ponta do seu calcanhar. O calcanhar dele tá aqui, não tem como essa linha ter sido traçada no calcanhar. Essa linha foi traçada mesmo, Pedrosa, na mãozinha do jogador do Nova Iguaçu. Mais um show Só da que FERJ, braço não é pênalti, né? Não é impedimento, né? Obviamente não é mais um show da FERJ, um show de horrores, de coisas terríveis que vem acontecendo nesse campeonato carioca e, inclusive, o Vasco vem sendo envolvido muitas vezes nessas coisas horríveis, né? Então a gente só tem que rir disso aí. Acho que a Nadine foi muito bem. Era pra linha ser traçada na bunda do João Vitor e, se você for olhar nessa visão aí, o joelho do Carlinhos, se você fosse traçar a linha na bunda, parece estar um pouco à frente. Eu não posso cravar porque tem paralaxe, porque essa imagem não é tão conclusiva, mas parece estar um pouco à frente. Isso, repito aqui, não apaga de jeito nenhum a atuação ruim que o Vasco teve. Não dá para apagar. Agora, mais uma vez eu vou falar do que eu venho falando aqui. A FERJ tem árbitros armadores. A FERJ organiza o campeonato de uma forma ridícula. E essa linha traçada dessa forma, com 3, 4 caras que estão no monitor, que tem condições de um falar pro outro, pô, não traça no braço não, isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Como é que o cara traça a linha no braço? Isso é um absurdo. Pô. Me perdoa que eu tô comendo pouco carboidrato. Era pra eu te passar essa pergunta que você não falou ainda. Eu quero saber de você. O que é que você acha, Vene?
Até porque eu odeio falar sobre arbitragem, é um negócio chataço de falar. Toda vez que a gente vai falar de arbitragem é para reclamar da péssima arbitragem envolvendo o futebol carioca. A gente teve no Fla-Flu que mesmo o Flamengo ganhando, um dirigente do Flamengo foi lá dar uma entrevista e reclamar da arbitragem de maneira correta, porque você não pode só reclamar quando você perde. Sim. Tem que reclamar também quando ganha, porque senão nunca vai melhorar. E o que me chama mais atenção é a FERJ divulgar uma nota e dizer que eles estão certos, sendo que eles não estão certos. Como a própria Nadine disse aqui, a Nadine entende pra caramba. Então, assim, não dá mais pra gente ficar perdendo tempo, entre aspas, falando de arbitragem. Porque é péssimo, toda hora isso. Se eles não fizerem uma autoavaliação e entenderem que eles precisam melhorar, eles não vão melhorar. Na cabeça deles, eles acertaram mais uma vez. Só que tá nítido que eles erraram. Eles erraram e erraram feio. E esse lance pode decidir a vida do Vasco no Campeonato Carioca. Então, assim, mais uma vez, a gente está aqui criticando a péssima arbitragem do futebol carioca. Eu acho que se o João Vitor tivesse menos popô GG, estava impedido. Mas eu acho que não estava impedido. Mas é uma opinião minha. Agora, Nadine, tira uma dúvida pro povo, é o seguinte. Desde que chegou o VAR, tem aquela questão que o Bandeira, ele tem ou não que esperar a jogada acontecer para levantar a bandeira? Como é que isso funciona na regra mesmo? O protocolo fala que ele precisa, em lances ajustados, que seria o caso desse lance, um lance onde os jogadores estão muito próximos, de ele deixar concluir a jogada para depois levantar a bandeira. No momento em que a bola toca na trave, eu não sei se ele achou que a bola iria entrar no gol, ele acabou levantando a bandeira. A gente chama de bandeira nervosa pelo fato de ele se precipitar e levantar a bandeira antes da conclusão. No momento que ela toca na trave, ele levanta a bandeira. Então, não concluiu a jogada ali porque tinham mais jogadores com possibilidade de gol. Ele deveria ter aguardado, mas o fato do Bandeira levantar a bandeira não quer dizer que o jogo está paralisado. O que os jogadores do Vasco reclamaram, de fato, olhando para o assistente, que estava com a bandeira levantada, mas o árbitro ele teve uma sensibilidade maior de deixar a jogada concluir, ele não apita naquele momento em que o assistente levanta a bandeira. Então, o árbitro fez o procedimento correto de não apitar e deixar, sim, a conclusão da jogada, e depois que a bola tinha entrado no gol, ele apitou e ele mostra para os jogadores do Vasco que somente no apito dele, como não teve o apito, o assistente ali acabou ficando com a bandeira levantada e depois que a bola entrou no gol, aí sim o árbitro apitou para revisar a jogada, porque daí sim poderia revisar, o árbitro de vídeo poderia revisar. Caso o árbitro tivesse apitado no momento que o assistente levantou a bandeira, o jogo estaria paralisado e o impedimento teria que ser marcado. Essa é a importância do jogador conhecer a regra. Porque, às vezes, eles paralisam porque o Bandeira levantou e que se lasca o Bandeira. Se o cara não apitou, o jogo continuou. E aí, você vê uns jogadores assim pedindo coisa e a bola entrando no gol. Nadine, como sempre, maravilhosa neste programa. Sabe muito obrigada, sabe tudo, tirou todas as nossas dúvidas. E realmente a linha estava totoca na cabeça, né? Não. Botaram uma criança pra traçar a linha. Um beijo, Nadine. Um beijo pra todos vocês. Beijo, Nadine. Tchau, Nadine. Ou então, quem traçou a linha achou que braço valia. Ah, é? Se foi que tava certinho no bracinho ali na Pode ser o pontinha VAR do de dedo. vôlei, né? Inacreditável. O VAR do vôlei. O que você quer? Vamos continuar nesse jogo, né? Ah, muito bem. Não é o primeiro jogo, né? O Big Boss quer saber, e o torcedor também, sobre o desempenho. Mas antes do Pedrosa, ô Vene Casagrande, conta pro povo do o que é o Nova Iguaçu, como ganhou na Copa do Brasil. O Nova Iguaçu já tinha feito um jogo duríssimo com o Vasco e com todos os times. O Nova Iguaçu ficou em segundo lugar no Carioca, o Vene. A gente não pode deixar de passar esse programa sem elogiar o baita trabalho que a diretoria do Nova Iguaçu vem fazendo. A gente pôde observar alguns jogadores se destacando. Por exemplo, o zagueiro Sérgio Rafael fez novamente uma grande partida. O Iago, meio-campo, que é filho do Iranildo, aquele que foi campeão no Botafogo brasileiro, jogou com a camisa do Flamengo, joga muita bola, se destacou também. E assim, não é só o trabalho no time profissional que o Nova Iguaçu se destaca. Tem jovens talentos também que surgem a todo momento lá no Nova Iguaçu. Eu estava conversando com um dirigente do Nova Iguaçu, por exemplo, ele falando de um zagueiro chamado Pietro Alonso, que está se destacando bastante na categoria de base, e em breve pode surgir no time profissional. Então não é por acaso que o Nova Iguaçu está conseguindo sucesso, tanto no Campeonato Regional, Campeonato Carioca, e também na Copa do Brasil, porque o Nova Iguaçu está vivendo a semana mais importante da história do clube. Na quinta-feira eles vão enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil, um jogo muito importante no ponto de vista financeiro. Ganharam de 8-0 o primeiro jogo contra Itaúna, não? Foi da Bahia, né? 8-0. E domingo enfrenta o Vasco. Com certeza vai ser uma semana super desgastante. No Maracanã, hein? O Pedrosa mencionou
que o Vasco está muito cansado. Imagina como o Nova Iguaçu não vai chegar no domingo contra o Vasco. O Ramon falou isso na coletiva, que os papéis se invertem. É óbvio. O Vasco jogou na quinta-feira na Copa do Brasil. E o Nova Iguaçu teve a semana livre para descansar. Agora quem joga na Copa do Brasil é o Nova Iguaçu. E domingo o Vasco E eles vão inteiro. viajar, porque o jogo não será aqui, eles vão viajar. Então tem um desgaste físico. Então eu não queria deixar de passar esse programa, elogiar o trabalho do Nova Iguaçu. Parabéns pelo que eles vêm fazendo, se destacando demais no Campeonato Carioca. Eu acho que o Vasco passa por conta da semana desgastante e por conta da camisa. Mas eu tenho certeza que será um jogo extremamente duro no domingo contra o Vasco da Gama. Lembrando que o empate passa o Nova Iguaçu, que avançou em segundo lugar. Ô, Pedrosa, o que está acontecendo com essa zaga do Vasco? Estava tão elogiada, mas no jogo da Copa do Brasil, no segundo tempo, e nesse jogo, parece que o negócio não ficou tão bacana, hein? Eu acho que não é só a zaga, Fernanda. É o sistema defensivo, entendeu? E como eu falei aqui, o meio-campo ele está muito vulnerável. O meio-campo não consegue ter encaixe. O Zé Gabriel, nas últimas 2 partidas, fez partidas muito ruins, muito abaixo do esperado. Como o primeiro volante é importante no futebol, né? Exatamente. Aí o Galdames também é um jogador que ele tem muito mais característica com a bola do que sem a bola. Isso prejudica também o Vasco. Tanto é que quando entra o Cocão e o Esforza, apesar do Vasco ter tomado gol no segundo tempo, o Vasco melhora nessa intensidade. Então esse encaixe precisa ser feito, mas principalmente esse time do Vasco tem uma característica que é muito preocupante e perigosa. Contra time grande, joga bem, performa, tá sempre intenso. Contra times de menor expressão, tá sempre tendo dificuldade. Sofre apagão, os jogadores não conseguem ter atenção. E isso não é só desse ano, não. É desde o ano passado. Na briga contra o rebaixamento, o Vasco não venceu nenhum adversário direto, mas venceu os times grandes. Venceu o Botafogo, venceu o Fluminense, venceu o Grêmio. Então isso aí é uma característica que é até difícil de você conseguir explicar. Porque, teoricamente, o Vasco deveria vencer com mais facilidade os times menores. Mas tá tendo esses apagões. Então é um acerto que, principalmente no meio-campo, que deixa exposto a zaga, independentemente de ter 3 zagueiros ou 2, o meio-campo do Vasco hoje é um meio-campo passivo na marcação. E isso tem muito a ver também com as peças. Só por curiosidade, nos últimos 2 jogos o Vasco sofreu 41 finalizações. Então, assim, eu acho que não é só sistema defensivo, como o Pedrosa mencionou. É um sistema tático. Eu não sei porque o Ramon está insistindo em 3 zagueiros, porque nos dois últimos jogos não deu certo. E o Matheus Cocão foi expulso, né? Foi, não joga. Isso aí, galera vascaína, mais uma vez aqui com vocês, trazendo notícias e mais notícias para vocês, tá bom? É isso aí, deixando vocês sempre bem informados, mas antes de mais nada, eu pedi uma colaboração de vocês, que vocês encarecidamente pudessem apertar lá no inscreva-se, se inscrever no canal, apertar em todas para chegar notificações para vocês, tá? E assim, compartilhando nosso vídeo, comentando, tá? Isso é muito importante pra gente. Nunca se esquecendo de dar aquele like maneiro ali, aquele sinalzinho de joia, aperta ali pro seu camarada, tá bom? É totalmente grátis, você não vai pagar nada por isso e ajuda a crescer o canal, ajuda a melhoria do canal e ajuda a trazer muito mais notícias, deixando vocês muito mais informados. Tudo no mundo do Vasco da Gama, ao Vascão gigantesco da colina. É isso aí, galera. E a gente trouxe umas explicações bem boas aí quanto àquele impedimento ali que o juiz não deu, meu Deus do céu. Eu quero a opinião de vocês sobre isso. A Nadine veio falando tudo e explicando tudo corretamente. Então, aquilo ali prejudicou a vida do Vasco da Gama. E eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso, entendeu? Que arbitragem é essa? Que arbitragem é essa? Tá? E os caras achando que tá certo, tá bom? Lucas Piton salvou, beleza. Saímos com empate, poderiam ter saído com a vitória, poderia ter saído com amplos gols de diferença. Então, mas é isso aí, galera. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. E não se esqueça, galera, apertem todas para chegar notificações para vocês, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa reportagem aí completa, tá bom? Um abraço, galera. Ficam com Deus.